quiser, tiver alguma dúvida, pare. Eu vou começar. Eu vou começar e eu passo a palavra para todos os participantes aqui, mas eu vou passar a primeira palavra para o doutor Luiz Vicente, o nosso presidente, sempre numa extremada gratidão, e hoje muito nos honra nessa presença aqui no nosso evento, porque é o que eu falo em todos os eventos assim que eu tenho oportunidade, que eu faço, que eu participo, eu gosto sempre de deixar registrado que o doutor Luiz Vicente, ele fomenta, ele apoia todas as iniciativas para trazer o melhor conhecimento para os advogados, não só da nossa subseção, mas hoje com essa evolução da tecnologia, o nosso alcance está sendo muito maior. Então, assim, eu gosto de deixar registrado um agradecimento para o doutor Luiz Vicente, porque se a gente está aqui, é porque o doutor Luiz Vicente, ele super apoia e ele fala, vamos, bora, avante, vamos fazer sim. Então, eu vou passar a palavra para o nosso presidente da 12ª subseção da OAB Ribeirão Preto. Doutor, a palavra é sua. Não abriu o áudio. Doutor, não abriu o áudio. Doutor Luiz Vicente, você está no mudo. Aí. Agora, lisonjeado com a sua manifestação, doutora Camila, fico muito feliz e honrado com a presença de vocês e com o trabalho que vocês vêm desenvolvendo em prol da advocacia e não da gestão. A gestão tem o compromisso de fazer as ligações entre os palestrantes, por intermédio de vocês, e vocês é que desenvolvem todo o trabalho importante, o trabalho realmente de conexão da subseção com a cultura. E quem agradece é exatamente a advocacia e os advogados. Portanto, eu fico muito feliz de estar aqui. Entrei como ouvinte e não como protagonista, nada disso, viu, doutora? Eu sou uma pessoa muito simples e quando nós atribuímos responsabilidades, nós confiamos em todos que nos ajudam e não tenho essa vaidade de estar como presidente, como não, sou um advogado e quero aprender também. E como analfabeto digital que sou, tenho as minhas dificuldades, quero entender esse mundo 100% digital, que com toda certeza será. Muitos reclamam, eu também reclamo, mas não tem outra maneira do mundo girar sem ser digital. E os processos, com toda certeza, também assim o serão. E nós temos aqui um grupo de trabalhos de primeira qualidade. Rafael Barioni é um advogado ligado ao mundo digital, capitaneia a Comissão do Direito Digital, a doutora Juliana Ghiseline, a doutora Camila Ghiseline, a doutora Gabriela Ferrari, enfim, todos componentes de comissões distintas, mas que prestam um serviço relevante para a advocacia. É certo que o mandato já está concluindo, mas eu fico imensamente feliz e honrado por ter ao meu lado, ao longo desses 2 anos e 9 meses, 2 anos e 10 meses, não importa o tempo, pessoas muito competentes, intelectivas para com a advocacia. Fico muito feliz, vocês estarão eternamente no meu coração, com toda certeza, no coração dos meus filhos também, que são advogados, que saberão, no futuro, agradecer todo esse apoio que vocês deram a esta gestão. Porém, doutora, a gestão recebe, às vezes, um nome, gestão do Luiz Vicente. Então, vocês acabam, querendo ou não, promovendo o meu nome, coisa que eu nunca busquei, nunca procurei, mas não tem outra forma. Eu sei que é assim. Portanto, doutora Márcia, eu fico extremamente feliz por ter aceitado este convite de estar conosco, mostrando o seu conhecimento. Com toda certeza, aprenderemos bastante com o que a senhora irá nos transmitir. Então, eu quero aqui dizer mais uma vez, agora de forma oficial,
e também até já está sendo gravado. Que a senhora é muito bem-vinda nesta sala, tão longe e tão perto, doutora Márcia, para nos oferecer o seu conhecimento. Isso é muito bonito e nós temos apenas que, no mínimo, agradecer essa sua disposição de estar conosco, viu? Então, seja bem-vinda a Ribeirão Preto, a 12ª subseção, com as colegas que já se apresentaram na antessala e também oficialmente nesta sala. Fica registrado o nosso agradecimento, votos de boa-vinda e estamos juntos preparados e juntos para ouvi-la, viu? Doutora Camila, então dê sequência nos trabalhos, por favor. Só deixar registrado aqui, porque nós estamos fazendo esse evento em parceria em 4 comissões, Dr. Rafael Barioni, que é presidente da Comissão de Direito Digital, a doutora Juliana Ghiseline Carriere, que é presidente da Comissão de Assistência Judiciária, a doutora Gabriela Ferrari Barbosa, que é presidente da Jovem Advocacia, e eu estou presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Ribeirão Preto. Os colegas querem fazer alguma colocação? Rafael, Gabi, para que a gente possa dar uma sequência, ou eu já posso passar a palavra para a nossa palestrante? Posso passar? Pode começar. Tá. Doutora Márcia, o palco é seu. Doutora Márcia é a nossa convidada de hoje, é uma pessoa assim, com um currículo admirável e assim, não só prestadora de um bem social, porque a doutora Márcia, ela é juíza, é da 2ª Vara Federal, doutora, previdenciária? 2ª Vara Federal. Isso, previdenciária de São Paulo. Ela é professora da Escola de Magistratura do TRF3. E ela está à frente aí desse assunto, desse tema de juízo 100% digital, que foi implementado, assim, é claro, a pandemia deu essa acelerada, mas assim, já havia uma programação do Poder Judiciário Nacional de implementação desse tipo de juízo 100% digital. Eu vou passar a palavra para a doutora, com uma enorme honra de estar recebendo a senhora aqui, e fica agora a bola com a senhora, doutora. Tamo junto. Muito obrigada. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o gentil convite que me foi feito pela doutora Camila Ghiseline Carriere, advogada e membro da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto. Também agradeço aos meus anfitriões, doutora Camila Carriere, doutor Rafael Barioni, doutora Gabriela Ferrari Barbosa. É uma honra e uma alegria para mim estar com todos nesta noite. O tema que me foi proposto é o juízo 100% digital. Eu sempre digo, quando eu começo a falar sobre um tema que me é tão caro, que houve uma época em que nós escrevíamos cartas e mandávamos cartões de Natal. Eu sou mais antiga, para não dizer que eu sou mais velha, e eu fazia muito isso. Não sei se todos são tão jovens, pelo que eu estou vendo aqui, mas alguém lembra que nossos pais, nossos avós faziam isso, e era adorável. Eu tenho até hoje cartas, mensagens do meu avô paterno, da minha mãe, do meu pai, todos já falecidos. Isso me aquece o coração quando eu estou triste, até fiquei emocionada e quando eu estou com muitas saudades dele. Foi o dia de finados agora há pouco e realmente isso a gente se recorda com saudades. Mas hoje em dia, senhoras e senhores, doutores, doutoras, quem é que ainda escreve cartas? Nós escrevemos e-mails, aliás, quem ainda escreve e-mails? Nós escrevemos no WhatsApp, no Twitter, Facebook, eu descobri outro dia que já é rede social de velho. O mundo virtual veio para ficar. Esta é a grande verdade. E um admirável mundo novo. Nós já estamos vivendo este mundo em seus diversos aspectos.
no ensino à distância, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, na telemedicina, no comércio eletrônico, que às vezes nos dá tanto trabalho, para os senhores advogados e advogadas, eu imagino que também dê muito trabalho, no trabalho remoto, nos serviços públicos online, inclusive na área que me é peculiar, me é do dia a dia, o acesso a programas sociais ou o acesso do meu marido é funcionário da Caixa Econômica Federal, o acesso a programas sociais emergenciais. O fato é que a tecnologia está aí para conectar pessoas, para lidar com o isolamento que esta pandemia da Covid-19 causou a todos, e para mitigar os efeitos da pandemia e deste isolamento. Isso, senhores e senhoras, não tem volta. Mesmo quando todos nós estivermos vacinados com a primeira, segunda, até terceira dose, no caso, né, eu não digo nem que idosos e imunossuprimidos, todos nós seremos vacinados com a terceira, quarta, quinta, sexta dose, inclusive as crianças. Pois bem, foi neste contexto de pandemia que surgiu o juízo 100% digital. As pessoas vivem se perguntando se seria mais uma concessão à era digital. É uma era marcada pela ansiedade, pela necessidade incontrolável de estar o tempo todo conectado, pela irritação inevitável quando surgem problemas de conexão. Ai, caiu a conexão. E pelas dificuldades em finalizar tantas atividades em prazos curtos de tempo. Parece que 24 horas não são suficientes. Ou, por outro lado, seria mais uma ferramenta capaz de otimizar nosso tempo, de aumentar a nossa produtividade e trabalhar sem o estresse e sem os gastos, sem os custos do deslocamento. O que venho trazer hoje para os senhores é minha experiência como juíza titular da 2ª Vara Previdenciária de São Paulo. O projeto, aliás, nem mais um projeto, mas o que foi o projeto Juízo 100% Digital, foi disciplinado pela Resolução CNJ 345 de 2020, ou seja, lá atrás. No âmbito da 3ª região, começou com um projeto piloto, e ele foi tão bem sucedido que ele foi implementado em toda a 3ª região. Uma das varas selecionadas para o projeto piloto foi a 2ª Vara Previdenciária. No que consiste o juízo 100% digital? Como o próprio nome diz, 100% digital. Ou seja, todos os atos processuais são realizados por meio exclusivamente eletrônico e remoto, inclusive o atendimento ao público, as audiências e, no caso dos órgãos colegiados, as sessões de julgamento. O que eu falo de órgãos colegiados? Podem ser o tribunal ou podem ser as turmas recursais, no caso do JEF. Eu poderia ficar horas falando sobre isso, mas eu vou tentar me ater ao tempo que me foi concedido, de 60 minutos, até porque estamos à noite. Eu resolvi me concentrar para selecionar apenas um tema, o que me pareceu mais interessante do juízo 100% digital, que são as teleaudiências. As teleaudiências não são exclusivas do juízo 100% digital, mas são muito características do juízo 100% digital. Nós, na 2ª Vara, estamos realizando teleaudiências desde o início da pandemia. E eu sempre falo, com uma ponta de orgulho, que fomos a primeira vara no Fórum Previdenciário a realizar teleaudiências. E fomos a primeira vara com muita resistência até mesmo dos meus servidores. Posso falar aqui entre nós não, eles sabem disso, eu falo sempre nas minhas palestras, porque eles achavam que não era possível. Eu falei, bom, o impossível nós já temos, agora nós vamos fazer. Por quê? Até então, nós havíamos várias sessões de Big Brother Brasil. Eu falei, nós temos as câmeras, nós temos a ferramenta, nós temos as plataformas. Nós precisamos apenas achar maneiras de realizar. No início, como eu falei,
houve resistência dos usuários do sistema de justiça e dos próprios integrantes. No entanto, hoje é possível afirmar que constitui uma inovação que ela vai continuar pelas suas qualidades. Foi possível, em primeiro lugar, encurtar a distância entre o cidadão e o juiz, diminuir custos e tempo de deslocamento e acelerar o processo, o andamento dos processos, sem perder a qualidade e o respeito à garantia dos litigantes. Eu posso mencionar vários exemplos. Oitiva das partes e das testemunhas ouvidas nos seus próprios locais de trabalho ou em suas próprias residências, em vários rincões do país. E quando eu falo do país, eu estou falando de várias cidades. Nós estamos aqui, eu estou em São Paulo, capital, os senhores estão em Ribeirão Preto, que cidade maravilhosa, tenho muita saudade de Ribeirão Preto. Em vários estados. Eu só não ouvi até hoje, pelo que me lembro, Acre e Roraima. Mas, semana passada, por exemplo, eu ouvi uma testemunha nos Estados Unidos, na Flórida. Foi uma conexão maravilhosa. Os senhores imaginem se eu tivesse que expedir uma carta rogatória para ouvir essa testemunha. Iria lá ao Supremo Tribunal Federal nosso, depois iria aos Estados Unidos. Imagina o tempo que se perderia para ouvir uma testemunha nos Estados Unidos. Um colega meu, do Juizado Especial Federal, do GF, Ricardo Mendonça, ele ouviu uma testemunha na África. Imaginem os senhores também, o mesmo procedimento, pedir uma carta rogatória para a África. O tempo que se levaria no GF, ou seja, uma causa de valor inferior a 60 salários mínimos. O GF, como os senhores sabem, dispensa a contratação de advogados, é um procedimento absolutamente gratuito. Ou seja, com isso, se dispensa a expedição de rogatórias precatórias que até então retardavam demasiadamente o andamento dos processos. E mais, tornam mais verossímeis as provas colhidas. Os senhores sabem, eu sei, o melhor juiz para acolher a prova oral é o juiz natural, é o juiz da causa. Outro aspecto importante, a possibilidade de oitiva dessas testemunhas em outros estados, em outras cidades, em outros países, aumenta a possibilidade de produção da prova pelos cidadãos. Isso concretiza o princípio constitucional de acesso à justiça, da ampla defesa, do contraditório. Estamos falando, senhoras e senhores, particularmente, isso vale para vários ramos da justiça, mas estamos falando de direito previdenciário, estamos falando, normalmente, do hipossuficiente, daquele que mais precisa de uma tutela jurisdicional. Imagine o que é isso, concretizar o acesso dessas pessoas a uma ordem jurídica justa. Outro aspecto, ampliação do horário em que as audiências podem ser realizadas. E por que isso? Porque elas não dependem da abertura dos fóruns. Todo fórum, toda instalação física depende, obviamente, da parte administrativa. Nós temos vigilantes, nós temos seguranças, nós temos o pessoal terceirizado, o pessoal do administrativo. Ora, as teleaudiências dependem apenas e tão somente da pauta do juiz. Do juiz, o servidor que realiza a audiência, dos advogados, das partes, testemunhas e, no caso, eu vou falar aqui da minha experiência, né, em vara previdenciária, dos procuradores do INSS. Eu posso realizar, em tese, em qualquer horário. Eu não dependo da abertura do fórum. Com isso, eu posso encurtar as pautas de audiência. Enfim, quem já participou de alguma teleaudiência comigo sabe que eu sempre agradeço a todos os que se empenharam para que essa experiência das teleaudiências fosse bem sucedida. E eu sempre destaco o papel da OAB, que por intermédio de seus advogados e advogadas abraçaram este projeto das teleaudiências desde a primeira. O que eu pensei em trazer
para esta noite são alguns aspectos que podem colaborar para a realização de uma boa teleaudiência. Esses aspectos eu sempre reitero para os meus servidores, nas aulas que eu ministro, na escola de servidores do meu tribunal, da Justiça da Primeira Região, na escola de magistrados e a todos os eventos de que eu participo. Os senhores advogados e advogadas também podem fazer isso com seus clientes, com as partes e com as testemunhas, ou seja, todos nós podemos colaborar para a realização de uma boa teleaudiência. Eu divido esses passos em 3 momentos: a preparação da teleaudiência, a realização e a finalização. A preparação. No primeiro momento, existem vários despachos, a designação da teleaudiência, isso compete ao juiz, evidentemente, mas tudo isso, todo esse preparo, também o advogado auxilia e muito, tanto o magistrado, quanto o procurador, quanto as testemunhas. O envio, aliás, só um detalhe, todo esse meu material sempre coloco à disposição para quem quiser. Doutora Camila, quem quiser ficar, eu disponibilizo esse meu material, eu tenho prazer em disponibilizar. Ao final, também disponibilizo o meu e-mail de contato, o e-mail da 2ª Vara Previdenciária, está lá no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Vara Previdenciária, é só digitar. Nós temos sempre, fico sempre muito feliz em poder ajudar no que for. Mas, enfim, o que nós fazemos? Doutora, só para aproveitar que antes da doutora entrar, a senhora está falando da possibilidade de pessoas de longe, a gente tem aqui um membro da Jovem que está assistindo, que está na Itália. Nossa, que delícia! Que maravilhoso! Ele faz doutorado isso na Itália e está aqui com a gente. Então, assim... Que maravilhoso! E fuso horário, que espetáculo! Está aqui, firme e forte. Eu estou feliz com isso. Muito obrigada, que honra! Pois bem, o que faço antes da realização da teleaudiência? Em primeiro lugar, eu envio os tutoriais. Os tutoriais para quê? Para o acesso à plataforma. Nós usamos atualmente na 3ª Região a plataforma da Microsoft, que é o Teams. Então, é um passo a passo muito minucioso, posso disponibilizar para quem tiver interesse. É um passo a passo público que nós realizamos, eu e servidores da minha vara, que é um passo a passo absolutamente minucioso, para que seja muito tranquilo o acesso à plataforma. Eu disponibilizo um dia antes, porque não há necessidade de disponibilizar 5, 10 dias. O que eu faço? Isso eu faço na minha vara, não faz parte do juízo 100% digital. Eu crio grupos de WhatsApp. Para quê? Esse grupo eu coloco a parte autora, advogado, informantes e testemunhas arroladas pela parte autora, além dos servidores do meu gabinete e da minha estagiária, a Sofia, que me ajuda muito. Nesse grupo é enviado o roteiro para acesso ao Teams, ou esse tutorial, bem com uma mensagem contendo informações sobre o objetivo do grupo e regras de participação. Essas regras são importantes, parece bobagem dizer isso, mas as pessoas às vezes se distraem. Então, eu peço, não mande áudios, não mandem piadas, não mandem mensagens que não digam respeito ao objetivo específico do grupo. Também neste grupo são respondidas eventuais dúvidas, especialmente no tocante ao acesso ao Teams. No grupo também perguntamos aos advogados que informem se a parte, o advogado, as testemunhas, irão depor nos respectivos domicílios ou juntos em algum outro lugar. Esse lugar pode ser o escritório do advogado, o escritório de algum outro advogado, colega, que pode ser num outro estado ou num outro país, uma sala da OAB. O que é muito comum também, que tem acontecido, é prefeitura. As prefeituras têm colaborado muito para a realização de teleaudiências. E por que nós perguntamos isso? A fim de verificar a necessidade de fiscalização e garantir a incomunicabilidade das testemunhas. Os senhores sabem que as testemunhas elas precisam ficar num local incomunicável, que elas não podem ouvir
o depoimento das outras. Se cada uma estiver na sua própria residência, é muito fácil, porque a própria plataforma do Teams permite. Eu ouço uma, daí eu dispenso, né, depois de passar para a repergunta das partes, daí eu ouço a segunda, ouço a terceira, mas se as testemunhas estiverem no mesmo local, digamos, apenas um exemplo, o escritório do advogado, é necessário alguns cuidados. Como eu faço? Eu mantenho um celular, ou não sou nem eu, a minha estagiária, a Sofia, era da casa dela, ela mantém um celular, e nesse celular ela mantém o vídeo do WhatsApp. No outro, no escritório do advogado, alguém, um sócio, um estagiário, algum familiar, quem quer que o advogado escolha, fica numa outra sala, também com o celular e com o vídeo do WhatsApp. Para que isso? Uma sala nesta, igual essa sala que nós estamos aqui, né, neste evento, ficará o advogado, a parte autora e a primeira testemunha. Numa outra sala à parte ficarão, digamos, as duas outras testemunhas. Nesta segunda sala, com, digamos, o estagiário do advogado, a minha estagiária ficará monitorando as duas testemunhas restantes. Para quê? Para ver, em primeiro lugar, se a sala não tem janelas, não tem televisão, não tem portas, ou seja, se as duas testemunhas restantes não podem ouvir, não conseguem ouvir o depoimento da primeira. Essa é a primeira providência que nós tomamos. E, em segundo lugar, a minha estagiária ficará o tempo inteiro, só um instantinho, ela ficará o tempo inteiro monitorando as entradas e saídas das testemunhas. Houve uma ocasião em que eu ficava monitorando apenas a sala, até que um procurador, eu não vou dizer se é procurador ou procuradora por uma questão de ética, mas em que o procurador ou procuradora do INSS, ele impugnou, porque ele falou assim, eu não sei se durante o trânsito de uma sala para outra, a testemunha não conversou. E por conta disso, eu precisei redesignar a audiência e desconsiderar todos os testemunhos, porque a procuradora ou o procurador tinha razão. Então, o que eu faço? Eu fui aprendendo ao longo, né, deste mais de um ano de audiências. O que eu faço atualmente? Eu deixo a primeira testemunha na sala. A minha estagiária vai monitorando. Quando termino o depoimento da primeira testemunha, que está na sala, o que eu faço? Eu peço a segunda testemunha para entrar na sala, eu vejo a segunda testemunha entrando na porta. Assim que a segunda testemunha entra na sala onde estão os advogados, o advogado, a parte autora e a primeira testemunha, assim que ela entra, daí eu dispenso a primeira testemunha, para ter certeza absoluta de que não houve comunicação. O que acontece com a terceira testemunha? A minha estagiária continua monitorando. Eu falo monitorando de uma maneira elegante, mas ela está vigiando. Ah, é porque eu não confio? Sim, ninguém pode confiar, porque esta gravação daquela vez, tudo é gravado, irá depois ao tribunal. Qualquer juiz de primeira instância, ele produz prova para si, juízo, e também para o segundo grau. Os senhores sabem que, em se tratando de ente federado ou de autarquia no polo passivo, aquele processo pode ir para o segundo grau, até mesmo pelo reexame necessário, ou pela apelação de uma das partes, parte autora ou parte ré, e eu brinco, quando as duas me odeiam, quando é o caso de parcial procedência da demanda. Então, o juízo de primeiro grau tem que zelar para que o procedimento siga o due process of law, o devido processo legal. Pois bem, feitas essas, observadas essas cautelas, o que é que também eu mando, o que é que nós enviamos neste grupo de WhatsApp? Algumas cautelas, o equipamento carregado. Então,
se é celular, se é computador, se é notebook, laptop. Mantenha o equipamento carregado, caso ele dependa de bateria, não se esqueça de recarregá-lo, ou mantê-lo ligado na tomada, ou manter o carregador perto. Local adequado. Procure um local da casa que seja tranquilo, com boa iluminação, onde não haja pessoas conversando ou fazendo algo que distrai a atenção. Por exemplo, cozinhando, passando aspirador de pó. Eu dou esses exemplos, parecem absurdos, mas é porque já aconteceram. Escolha um local onde a conexão com a internet seja boa. De preferência, utilize fone de ouvido. Eu tenho sempre o meu, não estou com ele agora, porque não há ruídos aqui na minha casa, eu utilizo este daqui, que não sei se dá para ver, muito pequenininho, que é do J, sempre confundo JBL com JBS, mas enfim, que é bem discreto, me ajuda a manter o meu foco durante a teleaudiência. Eu também sempre falo, meu vizinho de cima, ele está construindo provavelmente um heliporto desde o início da pandemia. Aliás, quem não passou por nenhuma reforma durante a pandemia, ou por uma construção de um prédio na rua ao lado ou na própria rua, não viveu a pandemia. Esses ruídos externos atrapalham muito a nossa concentração. Então, fones de ouvido, headphone, auxiliam muito. Bom, os senhores podem perguntar, doutora, mas em termos previdenciários, a parte é muito simples, né? As testemunhas. Doutores, invistam num fone de ouvido. Eu até mando, eu faço pesquisa de mercado. Aqui em São Paulo, dá para se comprar bons fones de ouvido por R$ 9,99. É um bom investimento. O que eu reparei ao longo das minhas teleaudiências no escritório do advogado, eu vou falar advogado para não falar o tempo todo advogado, advogada, tá? Porque senão eu vou ficar o resto da noite falando isso, advogado, advogada, senhoras e senhores. Ok? Entendo que quando eu falo advogado, estou falando também advogada, por favor. O que eu reparava? Vinha a testemunha com fone de ouvido, aqueles com fio, né, que é mais barato, depois passava para outra e passava para outra. Olha, independente da pandemia da Covid-19, é tão antigênico, pode passar outras coisas, vírus, bactérias, fungos. Então, eu já oriento, comprem pelo menos 3. Vale a pena, depois higieniza, álcool gel, álcool spray. Eu não estou aqui com o meu álcool spray 70, eu estou aqui com o meu Dorflex para dor nas costas, mas sabe, vale a pena ter um escritório. Aliás, eu trago todas as orientações de medidas sanitárias também neste roteiro. R$ 30 dá para comprar? Dá para comprar, dá para comprar. Máscaras, por favor, usem máscaras, se forem colocar a testemunha e a parte no seu escritório. Máscaras N95 ou PFF2. Eu até mando o endereço de um portal onde tem máscaras, indicações, não é que o portal vende indicações de máscaras mais baratas. Máscaras, atualmente, são bastante acessíveis. Ai, a testemunha não pode comprar. Gente, todo mundo pode comprar atualmente uma boa máscara. Se não puder comprar PFF2, que é a melhor, pelo menos uma máscara de 3 camadas. Nada, por favor, de máscara. Aqui, Fefe é minha filha que me ajuda muito. Fefe, acha uma máscara aqui para eu dar um exemplo. Nada de máscara aparecendo no nariz, aquela máscara no queixo. Olha, várias, obrigada. Fefe já está... Olha, eu gosto muito dessa, que é a máscara da 3M, PFF2, porque a máscara PFF2 protege o outro e me protege, mais de 90%. Essa daqui também eu gosto muito, da Lubeca. Essa, inclusive, é com carvão ativado, ela permite que nós respiremos, é perfeita. Essa é uma máscara muito barata, ótima máscara, dá para comprar, inclusive, na Leroy Merlin. Senhores, invistam numa boa máscara, ela nos protege de infecções da Covid-19. Eu fico um pouco aflita quando a testemunha começa a falar e a máscara começa a escorregar para baixo,
né, do nariz e fica para o queixo, eu não tenho o menor problema em falar assim, senhor, por favor, recoloque a máscara. Nós estamos falando de questões de saúde e de vida. Eu não tenho o menor problema em parar uma audiência por causa disso. Pois bem, continuando. Lembrem de avisar, eu faço isso, mas vocês podem avisar o seu cliente, as testemunhas antes. Daí vem a velha questão, mas se a pessoa mora numa comunidade, um local muito simples, não há o menor problema. Um colega meu eu já fiz várias audiências nesse caso, mas eu faço sempre exemplo do meu colega, o doutor Eurico. A pessoa tinha um cômodo na casa, um único cômodo. Uma sala que servia tudo, sala, cozinha, o quarto e o banheiro. O que ele fez? Ele colocou as testemunhas numa rua ao lado. É claro, ele fez o mesmo sistema que eu fiz. Ele viu, né, pediu para filmar o celular, filmar aquelas testemunhas e fez entrar uma a uma, do mesmo jeito que eu faço. Entra uma, entra a primeira, depois entra a segunda, dispensa a primeira. É possível mesmo nos locais mais simples. Segunda objeção, pessoas muito simples não têm celular. Eu digo para os senhores, tem. E eu falo sempre para o meu cabeleireiro, o exemplo do meu cabeleireiro desde os meus 17 anos. Atualmente eu não estou cortando o cabelo com o meu cabeleireiro. Ele foi um homem, não vou falar o nome também, por questões éticas, ele foi o cabeleireiro extremamente famoso, inclusive foi da dona Ruth Cardoso, que foi a primeira-dama do Brasil, e depois, por várias questões que não vêm ao caso, ele acabou morando numa favela, uma favela aqui em São Paulo, Paraisópolis. E ele que me ensinou, falou assim, olha, Márcia, numa comunidade, agora para a gente não chama mais favela, né? Chama comunidade, que é o nome politicamente correto, as pessoas não têm o barraco, a propriedade do barraco, não tem carro, né? Você não tem, às vezes, o fogão, a geladeira, mas celular tem. E ele é muito engraçado, porque ele fala assim, a pessoa tem um celular e fica falando assim, vai ter churrasco ali na laje. Eu percebi, durante as minhas audiências, que tem sim. Se a própria testemunha ou parte não tem, um parente tem, um vizinho tem, um sobrinho tem. Mas se não tiver mesmo, às vezes é possível que não tenha. Por exemplo, testemunhas em zonas rurais muito simples, em cidades muito pequenas. Caso concreto, meu primeiro caso concreto, testemunhas numa cidade muito pequena no estado do Paraná. Elas não tinham nem celular, nem acesso à internet nas suas casas. O que elas fizeram? Elas foram prestar o seu depoimento na prefeitura. E as prefeituras, elas auxiliam muito. Aliás, uma dica, principalmente em época de eleição. Os prefeitos e as prefeituras estão muito interessados em ajudar e eles colaboram. Então, o que aconteceu? Eles foram à prefeitura, o funcionário da prefeitura foi destacado e auxiliou aquelas testemunhas a prestarem os seus depoimentos. Ajudaram muito. Outro caso, que também é muito comum, colegas, advogados de outros estados também colaboram muito nas teleaudiências. Outra dica que nós damos nesses roteiros, documento de identificação. Por que documento de identificação? Eu preciso saber se a testemunha Márcia Hoffmann, no caso Márcia Hoffmann sou eu, que mandou o documento antes pelo WhatsApp, se aquela pessoa que está prestando o depoimento realmente é a Márcia Hoffmann. Obrigada, Fê, eu peguei aqui. A Fê me pegou aqui o RG dela. Obrigada, Fê. Bom, eu sempre sugiro aos advogados que testem antes, porque na hora da audiência é muito engraçado. Eu fico pedindo para que a parte mostre o documento dela. Então, que ela mostre aqui o RG com a foto. Falei, me mostra a foto para eu saber que é você. Eu estou perita já, quando preciso usar máscara, em ver quem é a pessoa com a máscara. Eu estou ficando assim, sensacional. Quando ele está na casa, não precisa. A parte complicada é quando a pessoa vai mostrar do outro lado. Por quê? Não sei se dá para ver, quando a gente deixa muito perto,
fica difícil verificar o nome. Então, o que eu faço? Falo assim, por favor, tira do plástico. Aí fica 2 horas a pessoa para tirar do plástico, né? Tudo bem, eu sou muito paciente. Então, eu falo assim, bom, agora, deixa mais perto. Daí a testemunha, são pessoas simples. Ela coloca aqui o RG, sabe? Né? Eu falo assim, mais para a direita. Quem direita? Antes, quando as pessoas tinham relógio, você falava assim, a mão do relógio, a mão que não é do relógio. Hoje ninguém mais usa relógio. Então, assim, eu passo vários minutos. Mais para a direita, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para baixo, mais para cima, mais para cima, mais para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. E fora que nós estamos falando em espelho. Então, às vezes, eu mesma fico assim, é a minha esquerda ou a esquerda da testemunha? Então, eu perco um tempo precioso, mas eu nunca perco, eu ganho tempo. Então, se puderem fazer um teste antes, ajuda bastante. Porque o que eu preciso? Eu preciso saber que a testemunha é a Fernanda, minha filha. Eu preciso ler o nome. Eu sempre digo, por que isso? Aquela audiência gravada, depois ela vai para o tribunal, pode ir para o Supremo, pode ir para o STJ. Então, é importante saber que aquela pessoa que está prestando aquele depoimento efetivamente é a Fernanda Turri, que no caso é minha filha. Pois bem, outra questão. Dentro da sala virtual, nossa senhora, já falei tanto? Não. Ainda temos algum tempo. Se eu estiver, me cortem, se estiver assim me alongando demais, por favor, me avisem, tá? Pode seguir, doutora, tá ótimo. Então tá bom. Eu aviso para ficar aguardando na frente do computador. Avise as testemunhas que ela vai ficar num lugar chamado lobby. Lobby, porque nós no Brasil adoramos palavras em inglês. Então, na verdade, chama antessala, sala de espera, mas o sistema chama de lobby, né? Que é a sala de espera virtual. Então, para as testemunhas, sobretudo, não estranharem, e a parte também, não estranhar se, ao se conectar, não vir nada, não ouvir nada. Avise que, quando ela for incluída, ela saberá, ela verá o rosto de todo mundo. Então, para ela não ficar assustada. Uma vez dentro da sala virtual, avise para ela manter o microfone fechado e aguardar. Porque o que acontece? A testemunha está lá, com o microfone ligado, e está lá a casa da testemunha e da parte falando junto. Ô, fulana! Ô, Beltrão, desliga aí! Enfim, havia um procurador, ele faleceu, eu gostava muito dele. Mas ele mantinha a televisão ligada, sabe? Ele mantinha a televisão ligada em jogo de futebol. E toda vez que ele está na audiência, ele fala, doutor fulano, dá para desligar a televisão? Por favor. Eu sempre tento, eu sou delicada. Daí eu vou falar depois a questão do respeito. Mas lembrar sempre, com muita delicadeza, que é uma circunstância formal, embora estejamos todos na nossa casa, ou nos nossos escritórios, a audiência é um ato formal, exige uma certa formalidade. Se a pessoa foi até o judiciário, é porque aquela questão não foi resolvida. Não foi resolvida no INSS, na Caixa Econômica Federal, onde quer que ela tenha tentado resolver aquele conflito de interesses, houve uma pretensão resistida. Não é esse o conceito de lide? Conflito de interesses caracterizado por uma pretensão resistida? Ou seja, a pessoa está lá porque ela precisa, ela teve que se socorrer do judiciário. Aquela audiência é um ato importante. É importante para a parte, mas é importante também para todos nós, advogados, procuradores, testemunhas, juízes, servidores. É um ato formal. Nós precisamos todos nós ter respeito. Eu, quando estou numa audiência, eu não sou a Márcia, eu represento o meu poder, eu represento o judiciário. Os senhores, quando estão numa audiência, os senhores representam a advocacia. Os senhores estão na condição, não do doutor João, da doutora Maria, da doutora Camila, da doutora Juliana, do doutor Rafael. Os senhores estão em nome da advocacia. E não tenham dúvida, senhores,
Sem advogado, não se faz justiça. É um papel imprescindível. Então, todos nós temos que nos comportar com a solenidade que o ato requer. Por isso, eu sempre falo, mantenha o foco, não se distraia com redes sociais, mensagens. Olha que coisa desagradável. Está lá na audiência e está aqui, né? Uhum. Ok. Então, está lá. Ok. Doutora, imaginem os senhores, numa teleaudiência, mesmo audiência presencial, o cliente está lá e está vendo o advogado, a advogada responder um celular, uma ligação. Eu fico muito tranquila, eu faço a minha cara de paisagem e aguardo. Está tudo gravado, mas é uma falta de respeito. Tratar a todos, com gentileza e cortesia. E falarei sobre isso mais tarde, essa questão da gentileza e da cortesia. Preparação do ambiente. Aqui, o meu ambiente, o ambiente também dos senhores, em suas casas, em seus escritórios, onde quer que os senhores estejam. Eu sempre digo para manter um ambiente neutro, sem indicações religiosas, quadros, fotos da família. Insisto, nós, numa teleaudiência, ou numa audiência presencial, mas estamos falando de teleaudiência, nós estamos com a nossa persona. Persona vem do grego, significa máscara. Eram aquelas máscaras que os gregos mantinham nos teatros, os antigos gregos. Nós estamos com a nossa máscara social. Então, é importante que nós deixemos de lado a nossa pessoa. É claro que eu, na minha casa, eu sou mãe, mulher, esposa, eu tenho as minhas filhas, as minhas gatas, eu tenho as minhas questões pessoais, mas numa teleaudiência eu estou como juiz, estou a persona, eu sou o poder judiciário. Aqui eu estou na minha sala, eu mantenho uma planta, que ela vive morrendo, mas enfim, essa aqui já nem sei mais. E mantenho uma indicação, uma máscara que eu acho que, na verdade, é um Buda, mas eu tenho outras, mas eu tiro todas as minhas máscaras para manter uma neutralidade. Eu sempre falo, se ficar muito tempo, mantenha um apoio para os pés, uma cadeira, não faça audiências na rede. Na rede, eu não digo na rede de internet, naquela rede dos baianos, dos cearenses, né? Já apareceu isso nas redes sociais, advogado fazendo audiência deitado na rede. Isso é falta de respeito. Não faça audiência dirigindo no carro, até porque pode correr o risco de bater o carro, né? Sofrer um acidente automobilístico. Também é falta de respeito. A questão dos trajes. Eu sempre insisto nisso. Eu não faço audiências de toga. No fórum, sim, eu faço audiências de toga porque a lei exige. A lei que regula, que institui a Justiça Federal diz que o juiz deve fazer audiência de toga. Isso é muito bom, porque a toga me protege, a toga vem antes do juiz. Mas em casa, eu falo, bom, eu faço uma audiência com trajes adequados, trajes sóbrios. Eu aconselho sempre, é um conselho, sem decotes, né? Sem aquele decote até o umbigo, para as mulheres, sem estampas, com roupas confortáveis. Por que eu falo de estampas? Eu tenho muitos amigos jornalistas bons, de grandes emissoras, âncoras, inclusive, e eles têm uma dica. Podem ver, os jornalistas, homens e mulheres, principalmente as mulheres, não usam estampas. A estampa distrai a atenção. Clodovil, que foi um grande estilista, ele dizia que a mulher elegante é aquela na qual a gente não repara a roupa que ela está usando. A gente repara no conteúdo, a gente repara no texto, no que ela tem a dizer. Vale mesmo para o homem. Não coloquem, portanto, uma gravata com Pato Donald, com Mickey. Qual a seriedade que o advogado passa com uma gravata dessas? Eu falo da gravata do Pato Donald do Mickey, porque eu já vi isso. Mas, enfim, mantenham sempre uma água próxima, ainda mais quando a gente fala muito, a boca fica seca. Câmera na altura dos olhos. Eu estou falando aqui, a câmera eu estou no meu laptop, a câmera está aqui, estou falando para a câmera. Olha a diferença se estiver lendo um texto. Eu estou aqui lendo o RG da Fernanda, o RG foi despedido no 19 de janeiro. Não dá a impressão que eu não estou falando com os senhores? Olha a diferença quando eu falo olhando para a câmera. Quando eu falo olhando para a testemunha, olhando para o advogado, olhando para o procurador.
Não tem dúvida, o ato processual requer uma formalidade. Isso significa que não podemos aparecer numa teleaudiência de pijama ou comendo um Big Mac, por maior que seja a nossa fome. Todos nós estamos exercendo um papel, estamos num ato judicial e se exige respeito. E eu gostaria de falar um pouco, eu espero não estar me prolongando, teria várias situações para dizer, mas a questão... não, antes do respeito, eu vou falar sobre questões que podem acontecer. Se acontecer alguma gafe, alguma coisa que não poderia acontecer. Já aconteceu? Nossa, já aconteceu. Quanto tempo, doutor, eu tenho? Só para ver quanto tempo ainda eu posso falar antes das Pode ir pessoas... mais uns 15 minutinhos, doutor. 15 minutos, então tá bom. Se acontecer uma situação de gafe, pense o que faria a Rainha Elizabeth II. Façam de conta que nada aconteceu. Eu tenho um exemplo que eu sempre trago quando eu faço cursos mais longos, da minha servidora que faz audiência comigo, a Cláudia. Eu trago esse exemplo porque ela me autorizou, mas essa audiência é pública também, qualquer um dos senhores poderia vislumbrar essa situação, é só clicar na audiência. Ela estava lendo, eu sempre pego assentada, eu peço para ela ler por quê? Para dizer qual é o processo, quais são as partes, né? Para ver que aquela audiência da parte Maria José dos Santos, em face do INSS, número tal, né? Para identificar a audiência. E ela estava lendo assentado, o que aconteceu para quem estava vendo? Eu, inclusive, começou a fazer isso. Ela começou a cair. Eu não tinha certeza se ela estava caindo da cadeira ou se a câmera do celular dela, do laptop, do computador, estava virando. Eu continuei muito tranquila e ela também. Depois de alguns dias, eu fiquei sabendo que foi a câmera que virou. Mas o meu medo é que a Cláudia estivesse caindo da cadeira. Eu falei, ela vai se estatelar. Mas ela continuou lendo com muita tranquilidade. Eu falei, este é um exemplo perfeito se acontecer alguma gafe. Não se explique. E se tiver que se explicar? Peça desculpas. Não coloque a culpa em terceiros. Não diga a culpa é da testemunha, a culpa é do autor. Não façam isso. Finja que nada aconteceu. Pense na Rainha Elizabeth II. Pense como ela faria. Eu adoro a Rainha Elizabeth. E indo, caminhando para o final, para os meus 15 minutos, acho que já são 10. Eu gosto muito da ideia de etiqueta como uma pequena ética. Não que as palavras tenham a mesma origem etimológica. E aqui, só para explicar, eu também, além do direito, tenho formação em filosofia. Eu fiz graduação em filosofia, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Também eu fiz mestrado em filosofia e meu doutorado em filosofia. E minha área de concentração foi justamente ética e filosofia política. Pois bem, em francês, a primeira ocorrência da palavra etiqueta vem de rótulo. O que era etiquette? Etiqueta era um rótulo que os franceses colocavam num saco. Esse saco continha os processos físicos, os autos. E esses autos, eles colocavam nos tribunais para identificar o conteúdo desses sacos, ou seja, identificava as partes, os procuradores, a natureza da causa, se era civil, criminal, entre outras coisas. Ora, existe um longo itinerário que liga a etiqueta à ética, mas eu vou tentar resumir para os senhores não ficarem cansados. A etiqueta permite exercer a cortesia. A cortesia está ligada à honra. Se a etiqueta prevê quem deve tomar a iniciativa de estender a mão ou abrir a porta, ela também permite exercer a cortesia. A honra, senhoras e senhores, não está em ser o primeiro, mas está em saber ceder o lugar. É honroso honrar. Ou, em outras palavras, só quem tem honra pode oferecê-la. A verdadeira etiqueta
ou pequena ética, como eu gosto de falar, de etiqueta. Pequena ética, etiqueta, trata da convivência em grupo. É importante ter cuidado com o outro, respeitar o outro, honrar o outro, acima de quaisquer diferenças de classe, etnia, gênero, etc. Ora, o que isso tem a ver com teleaudiência? Trago um caso concreto de um colega meu, um grande amigo, o doutor Leonardo Vietri. Ele ouviu, por exemplo, uma testemunha rurícola numa teleaudiência que ele se sentou, a testemunha se sentou embaixo da árvore para ser ouvido. E ele, porque ele se sentia à vontade. E isso eu achei a coisa mais linda, porque significa o verdadeiro acesso à justiça. Eu nunca, independente dos colegas, estou falando de mim, eu lido com testemunhas muito simples. Alguns colegas gostam de pedir, e alguns, até servidores, algumas testemunhas, advogados fazem isso. Levantam-se quando o juiz entra na sala de audiências física. Eu nunca pedi isso, nunca exigi. Por que isso? Porque, para mim, isso não me honra. Eu sei que as testemunhas muito simples, às vezes me chamam de mocinha, de querida, de meu bem. Não no crime, no criminal é outra coisa. No criminal isso pode significar, sim, uma falta de respeito. Mas no previdenciário é um outro contexto. Isso não me desonra. E o que significa isso? A etiqueta da nova era, a nova era que começou com a pandemia da Covid-19, ela exige cautelas. Ela exige, por exemplo, o uso de máscaras. O uso de máscaras, por quê? Pelo cuidado com o outro. Ela exige cautelas no contato. Nós vamos chegar no contato físico, começar a dar beijinho, abraço. Nós não sabemos se nós estamos contaminados, nós não sabemos se o outro está à vontade com esse contato. A etiqueta da nova era exige a reconfiguração dos espaços públicos para reduzir a aglomeração e facilitar o acesso a produtos de higiene, como álcool gel, além de outras regrinhas básicas do bom convívio social. É evidente, senhores, que nem todos têm ou terão bons modos. Era assim hoje, era assim ontem, é assim hoje e será assim amanhã, infelizmente. As pessoas mais superficiais, em matéria de etiqueta, pensam que entrando na frente ganham. Quando eu falo entrando na frente no cinema, nos aeroportos, nos elevadores, quem nunca viu isso? Elas pensam que entrando na frente ganham. Eu nunca entendi isso, por exemplo, em avião, porque avião nossas cadeiras são todas demarcadas, mas quem já não viu aquela turba entrando na frente? As pessoas mais refinadas em matéria de ética e de etiqueta, elas sabem que insistindo em dar vantagem ao outro, na verdade elas ganham, e talvez mais do que o outro. Só confere honra quem a tem de sobra. Honra, senhores e senhoras, não se vende, mas quando se tem honra, se dá. Isso vale para todas as ocasiões, inclusive para as teleaudiências. E aqui, honrada estou com este convite, honrada e emocionada que me foi feito. Eu só tenho a dizer, honrada, muito obrigada. Deixo aqui agora para as perguntas. Nossa, doutora, palavras tão preciosas e tão simples hoje para o nosso trato, porque talvez, eu gostei desde o início da fala da doutora, porque não traz só aquela coisa fria de uma audiência, é assim, assado, vamos seguir isso, e nós não somos máquinas. A gente pode humanizar esse juízo 100% digital. A gente pode dar nessa nossa essa humanidade. Então, e a gente não perder a nossa humanidade também quando a gente está aqui 100% do tempo atrás da telinha do computador. Esse mundo digital, ele veio sim para ficar, ele veio para auxiliar,
sabendo usar essa importante ferramenta, a gente realmente não perder essa humanização. Então, agradecer, nossa, doutora, demais estas colocações, eu acho elas muito importantes, muito relevantes. Eu falo tanto para a jovem advocacia que já está acostumada com essa era digital, mas com a advocacia mais experiente, que está um pouco reticente. Eu postei num grupo de advogados sobre o evento de hoje, e assim, 2 advogados, Facebook, né, doutora? Já é uma rede social de pessoas mais experientes, né? Vieram assim, tudo bem na verve, porque advogado que não contesta não é advogado, mas daquela verve contestadora, mas esse juízo, para ficar, tem que consultar a advocacia. Eu acho que a gente já está num nível, numa evolução mais à frente. Quem não se render a essa evolução vai ser atropelado. Mas não é porque chegou essa evolução que nós vamos abrir mão dessa eu falo, não é só elegância no trato, mas no respeito no trato, para que a gente possa ter pacificado os nossos pleitos, as nossas situações. Então, pessoal que quiser aí fazer alguma colocação, doutor Luiz Vicente, doutora Gabriela. Primeiro, doutora Márcia, muito obrigada. Eu, como estou há 2 anos à frente da Jovem Advocacia, realmente, para os jovens é algo mais factível, né, a tecnologia. Mas também vejo muitos jovens, né, porque a gente é complicado, TJE que cai, SAG que não funciona, Microsoft Teams que não vai, Zoom que não liga. Então, assim, a gente sente, sim, inseguro, e eu acho que veio para ficar, eu espero que venha para ficar. Eu sou uma pessoa que eu acho que alguns tipos de audiência talvez sejam complicadas de ser feita por meio virtual, né, dependendo da complexidade de casos e tudo mais. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito eu acho que o princípio da efetividade do processo e que a duração mínima, né, ou razoável do processo, eu acho que ela tem que ser sempre buscada, porque também não adianta a gente ter um processo, não sei como funciona o previdenciário, né, minha área de atuação, mas também às vezes não adianta a gente ter um processo lá, não, vai ser super bem instruído, vai ser tudo feito, só que demora 10, 15, 20 anos, e aí tudo bem, foi super bem instruído, mas quem precisava receber o benefício, quem precisava ter a sua tutela jurisdicional feita, não teve. Eu acho que, como advogada, eu sou muito a favor, e eu acho que o principal, eu acho que a ordem está fazendo, sim, esse papel, por mais que muitas pessoas critiquem e joguem pedra antes de ver, eu acho que é resguardar as prerrogativas do advogado. Eu acho que, né, porque, infelizmente, nós sabemos que algumas vezes somos tolhidos, todas as profissões têm o seu lado, tem alguns representantes que se excedem, e eu acho que a gente tem que brigar para que seja um princípio de pacificação e de celeridade, né? Porque eu acho que quanto mais célere for um processo, quanto mais rápido uma prestação jurisdicional ocorrer, de fato, melhor poderemos ter um sistema judiciário melhor. E só fechando, o Neto, não sei se ele está aí, mas, Netão, se você estiver aí, dá um oi diretamente da Itália, para a gente morrer de inveja. Doutora, muito obrigada. Doutora Márcia, ainda tem um tempinho, Gabriel? Eu tenho algumas colocações para fazer, muito do que foi feito. Doutora Márcia, Oi. só para um controle de Vossa Excelência, a OAB também se preocupa com o advogado menos favorecido e tem disponibilizado em todas as suas casas, temos 53 subseções, salas, para que os advogados, conforme disse, menos favorecidos, possam utilizar estas salas com computador, com áudio e com vídeo,
para que ele possa fazer as audiências, caso ele não disponha da tecnologia necessária. O que penso ser muito difícil um profissional da medicina, da engenharia, enfim, um profissional qualquer, e do direito principalmente, não dispor de uma ferramenta mínima, que seria a internet. Mas, de qualquer sorte, a OAB tem disponibilizado, pelo menos falo por Ribeirão Preto, nós temos 4 salas de atendimento totalmente equipadas para que o advogado que encontre qualquer dificuldade na aquisição ou o seu instrumento pode ter dado um defeito naquele dia, ele pode se socorrer à Ordem dos Advogados do Brasil, que terá o apoio necessário. Muito bem. Dito isto, eu pergunto para Vossa Excelência o seguinte: já teve algum momento em que Vossa Excelência se sentiu insegura na construção de uma instrução processual e teve que adiá-la ou se cercou de maiores evidências de segurança para ficar mais tranquila? Doutor, eu agradeço muito. Eu queria fazer 3 colocações, aproveitando a sua pergunta. A primeira, a questão que a doutora Camila colocou, dos advogados que falam assim, não, a OAB não foi ouvida. É uma questão importante do juízo 100% digital. Ele é uma escolha da parte autora com anuência da parte ré. Ou seja, em nenhum momento é uma imposição do judiciário. Não é o juízo 100% digital, é do processo. Não é a juíza 100% digital. É claro que nós convidamos, e por isso que eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando aqui. Toda essa nossa conversa, eu acredito profundamente na conversa interinstitucional, com a OAB, com o INSS, com a Receita, com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Por quê? Com isso, nós estamos dialogando e tentando chegar a um denominador comum. Então, o que acontece? O advogado da parte autora, no primeiro momento, ele pode fazer opção diretamente no PJE. Quer ou não quer o juízo 100% digital. Nem todas as varas fizeram opção, aderiram ainda ao juízo 100% digital. Então, não significa que ele vai escolher o juiz. Não significa isso. Significa que, uma vez distribuído o processo, se cair numa vara que fez a adesão ao juízo 100% digital, o processo já começa neste juízo 100% digital. Ainda assim, o que eu faço na minha vara? Eu faço um primeiro despacho, que eu falo assim, olha, os termos do provimento, número tal, blá, 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 considerando isso, tem interesse? Se ainda assim a parte escapou, se ela falar que não tem interesse, não tem. Até hoje eu tive 4 processos. 4. Que a parte não teve interesses. Desses 4, eu convidei o advogado. Eu falei assim, o senhor tem certeza? Qual o problema? O que eu descobri desses 4 processos? Eu não vou falar advogado ou advogada. A dificuldade era com a ferramenta. O que eu fiz? Eu convidei para uma reunião comigo e com o INSS, para não dizer que eu estava, falando apenas com uma das partes. Eu falei, olha, nós estamos aqui, eu convidei numa reunião na plataforma, o senhor tem dificuldade com a plataforma? É esse que é a dificuldade? É esse que é o seu problema? Se não, tudo bem. Por mim? Pois bem, não houve recurso, o tribunal em nenhum processo meu se manifestou. Se a parte insistisse também, para mim, é indiferente. O INSS tem sido um parceiro esse tempo todo, ele concordou com todas as situações. Digamos que a parte não entra no início, por algum motivo, nesse primeiro despacho, a parte não se manifesta, o que eu faço? Na teleaudiência, porque eu só faço teleaudiências, eu convido a fazer opção, e daí eu explico, que é o momento em que eu falo com a parte. Daí, outra questão que a doutora Camila colocou, muito bem colocada, a questão da volta. Eu gosto muito de uma frase do virologista Átila Yamarino. Ele, para o mundo que existia antes da pandemia da Covid,
Covid-19, nós não vamos mais voltar. E dou um exemplo. Lá atrás, que eu sou antiga, doutor Luiz Vicente, lá atrás, eu tinha um amigo, grande amigo meu até hoje, que ele tinha um dinheiro, e que ele falou, compra uma máquina elétrica ou compro um PC, um personal computer. Eu falei, olha, eu não sei, eu não tenho computador pessoal, eu acho que deveria comprar. Ele falou assim, não, pensando bem, eu vou comprar uma máquina elétrica. Foi uma das decisões mais erradas que alguém poderia fazer, porque hoje todo mundo tem um computador pessoal. O que fez? Ele perdeu o trem da história. O que aconteceu no início da pandemia? Eu mesma precisava, tenho 2 filhas, hoje uma tem 21, outra tem 19. Eu mesma, até então, eu falava assim, me ajuda aí com o WhatsApp, me ajuda aí com o WhatsApp, por favor, me ajuda aí. Na pandemia, eu vi que não era possível, as 2 estão prestando vestibular este ano. A minha mais velha está no 4º ano do vestibular, ela quer medicina, não quer direito, não quer saber de direito. Eu falei, eu não posso exigir o tempo das minhas filhas. Eu tenho um consultor de TI, eu falei, olha lá, me ajude. E eu tenho a Escola de Magistrados, a IMAG, eu tinha participação no Fórum Covid da IFAM, que é a nossa Escola Nacional de Magistratura, eu tinha outras participações em outros fóruns. Em uma semana, eu tive que aprender, eu precisei aprender a lidar com 4 plataformas diferentes. E eu brinco, não, no fundo, de verdade, que se eu aprendi, qualquer um aprende. Eu estou sempre à disposição para me reunir, para ensinar, e para me reunir na plataforma, para ensinar nesses eventos, nesses fóruns. Eu acho, assim como meu amigo, nós temos algumas opções. Acompanhar o trem da história, subir no trem da história ou perdê-lo. Me parece, se o advogada perde o trem da história, ele vai estar perdendo em prejuízo do seu cliente. Isso é uma coisa que eu acho, me parece que a OAB poderia também refletir, a magistratura reflete muito nisso. Nós não podemos deixar de prestar uma tutela que é devida, seja ela qual for, alegando que eu não sei entrar numa plataforma, alegando que eu não tenho um computador, que caiu minha conexão. Eu tenho que dar um jeito. Nós temos um setor de teleinformática, de TI. Se eu não posso fazer isso, como é que o advogado chega para o seu cliente que está precisando de uma tutela e fala assim, eu não sou contra. Eu não sei o que o senhor pensa, doutora Camila, mas eu acho que o jovem advogado, doutora Gabriela, ou ele perde o trem da história, ou ele está na história, ou ele perde esse trem, porque não haverá volta. A tecnologia está aí e ela veio para ficar. Nós já tínhamos esses meios, sim, mas a pandemia possibilitou que nós colocássemos e executássemos de uma maneira que talvez não fosse possível antes. Esta é uma das colocações. Se eu já tive, doutor Luiz, alguma situação em que eu precisasse refazer a prova, converter em diligência, várias. Eu sou contemporânea do professor Cândido Rangel Dinamarca, ele era muito amigo do meu tio, eu falo era porque meu tio faleceu. E quando eu estava antes de tomar posse na magistratura, eu falei com o Cândido, eu falo Cândido porque eu conheço, aliás, ele me conhece, né, antes, ele me conhece desde que eu era bebê. Eu falei, Cândido, alguma dica? Um grande processualista, Cândido Rangel Dinamarca, eu achei que ele fosse me dar uma orientação em processo civil. Ele falou, tem sim, eu tenho uma dica. Tem juiz que é bobo, Márcia, mas juiz não tem obrigação de ser bobo. Se você precisar ir atrás da prova, vá. Eu nunca me esqueci disso. Às vezes o processo me chega para a prolação da sentença e eu vejo, meu Deus, eu acho que eu preciso complementar a lacuna do conjunto probatório. Muitas vezes, durante uma audiência, antes da pandemia, durante a pandemia, é claro, a prova é do autor das suas alegações e do réu também das suas alegações, né, de acordo com o CPC, mas às vezes eu estou sentindo que
existem lacunas. Eu falo, doutor, o que o senhor acha se eu lhe facultar um prazo para o senhor comprovar isso, isso e aquilo? Estou indo atrás da prova? Não, estou facultando ao advogado complementar. Se ele não quiser, eu não vejo o menor problema. Eu já vi advogado falando, não, está tudo provado nos autos. Eu fico um pouco quieta, porque eu falo assim, bom, eu que estou aqui vendo tudo, eu acho que não está. Se o advogado achou que está, tudo bem. Mas, enfim, mas eu faculto, sim. Eu sempre me lembro da orientação que me foi dada pelo professor Cândido do Rangel Dinamarca. Assim, tem juiz que é bobo, mas ele não tem a obrigação de ser bobo, ele não tem o dever de ser bobo. Ele pode ir atrás das lacunas do conjunto probatório. Às vezes o procurador do INSS, existem vários procuradores, às vezes eles ficam um pouco irritados. Quando eu falo que... Eu gosto muito de ler Contra-razões, sabe, doutor? Contra-razões é aquela peça, Contra-razões de apelação, em que o juiz é maravilhoso, né? Em que ele fala assim, a brilhante sentença do magistrado deve ser mantida pelas suas brilhantes razões. Mas, enfim, a sentença de parcial procedência é aquela que todo mundo me odeia, né? Que fala assim, a juíza... E alguns advogados são muito deselegantes, né? Alguns procuradores também. Alguns procuradores do INSS, quando eu faço isso, ele fala assim, eu contesto, eu, né, quero que conste, eu agravo, eu recorro. Eu faço constar, sem o menor problema. Eu sou muito tranquila em audiência. Eu tenho 26, eu já tentei para me aposentar, eu tenho 26 anos de magistratura. Antes eu fui procuradora do INSS, antes eu fui procuradora do município de São Paulo, antes eu trabalhei na Assembleia Legislativa. Então, isso ajuda muito, esta minha tranquilidade na presidência de uma audiência. Às vezes, as pessoas ficam, como é que eu posso dizer, mais veementes. Claro, já houve veemência de advogados, de procuradores, numa situação limite. O que eu faço? Quando eu estou na vara, no fórum, eu costumo pedir café e água. Quando eu estou numa teleaudiência, houve uma única situação que eu falei, doutora, e foi advogada, doutora, a senhora está muito nervosa. Mas eu não falei nervosa, eu usei outro termo. Eu acho melhor suspendermos a audiência por 10 minutos. Suspendi e voltei. Por isso que eu falo, nós não precisamos ser... Uma coisa é veemência, outra coisa é deselegância. Nós não precisamos ser deselegantes para defender os nossos argumentos, os argumentos dos nossos clientes. Pelo contrário, quando nós levantamos a voz é porque nós não temos razão, ou nós não temos a convicção dos nossos argumentos. A mesma coisa vale para o juiz. Eu acho que todos já participaram de alguma audiência que o juiz se excede um pouco, ele fala um pouco mais alto, o juiz não pode levantar o tom. Eu participo, eu coordeno cursos e também sou docente em cursos de formação inicial. Todo juiz, quando vai começar a carreira, ele fica na nossa escola de magistrado durante, no mínimo, 4 meses. E 4 meses, todos os dias, o dia inteiro. Nós levamos para as varas, nós fazemos aulas, cursos, práticas, e eu insisto muito nessa parte de ética. Falo, o juiz não pode perder a cabeça numa audiência. Se o juiz sente, porque nós somos humanos, ainda bem que nós somos humanos, se ele sente que ele está perdendo a cabeça, respira, não pira. Tome um copo d'água, e se sentir que está pegando fogo, saia da sala, peça 10 minutos. Saia da sala. O juiz tem que ter audiência nas mãos, ele tem que saber conduzir. Então, eu sou muito tranquila em relação a isso. Não fui sempre assim. Se me permite aqui uma confissão, né? Mas na minha primeira audiência criminal, a doutora Camila sabe disso, eu nunca tinha feito audiência criminal na vida, mas assim, nem como advogada, nem como procuradora, nem como nada. Eu tinha a cola do meu lado, e a cola começava com boa tarde. E era uma audiência proativa de testemunhas. Eu comecei com boa tarde, lá pelas tantas, sou advogado nas varas criminais federais, são grandes audiências, né?
audiência contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, os réus são governadores, senadores, enfim. Lá pelas tantas, tudo começou mal, porque quem tinha feito a audiência anterior era um colega meu, e ele é muito grande, eu sou muito baixinho, eu tenho 1,46 m, e ele ajustou a cadeira para ele. Quando eu fui sentar, doutor, a cadeira caiu, então eu fiquei assim, a mesa ficou aqui em cima. Então eu já queria que o mundo se abrisse, porque imagina, todo mundo lá em cima e eu aqui. Mas eu fiz audiência, fingi que nada estava acontecendo, lembrei da Rainha Elizabeth. Lá pelas tantas, o advogado assim, eu queria prorrogar, eu queria pedir para a senhora o prazo do artigo valorado do CP, do Código de Processo Penal, do CPP, ai meu Deus do céu, CPP. Esse foi o segundo momento que eu queria que o mundo se abrisse, que eu não tinha a menor ideia do que tratava o artigo 400 e tralalá do Código de Processo Penal. Cidinha, grande Cidinha, da 2ª Vara Criminal de São Paulo, ela virou assim, doutora, a senhora vai definir o prazo para a substituição de testemunhas de que trata o artigo 400 e tralalá do Código de Processo Penal? Isso eu falo, o juiz tem que sempre tratar bem seus servidores. Eu olhei, sim, eu defino. Yes! Acontece. Se me permitirem mais alguns minutos, anos depois, 10 anos depois, eu estava em Sorocaba, numa outra audiência criminal, outra audiência, eu tinha esquecido criminal, tinha passado pelo cível, eu nem lembrava mais. 30 alunos em Sorocaba, universitários. Por quê? O Fórum Estadual estava em greve, o seu trabalho estava em greve, eles tinham que comprovar audiência por estágio. E eu, por acaso, estava lá e o procurador da República era um velho amigo de Santos, e era outra Cidinha. Aparece uma testemunha, a primeira testemunha que me aparece, cunhado. Eu não lembrava assim, que cunhado podia depor como testemunha, como informante. Que as regras do criminal, as regras do civil são diferentes. Eu falei, bom, e agora? Né? Mas isso já tinha passado 10 anos. Eu cheguei assim, Cidinha. Ele me fala na hora que é cunhado. Cunhado pode depor como testemunha, Cidinha? Sei, doutor. Eu viro para o procurador da República, doutor fulano, cunhado pode depor como testemunha? Grande procurador, na hora ele também esqueceu. Ele, no código. Eu falei, senhor, por favor, pegue o Código de Processo Penal. Vamos ver no artigo. O artigo, doutor, ele... Eu vi assim, então, pergunta aos universitários, 30, algum dos senhores sabe se cunhado pode depor como testemunha? Eles... Eu falei, então, o que nós fazemos quando nós não sabemos? Nós pegamos o código. Daí lá fui eu no código. Imagina se eu lembrava do artigo, não lembrava do artigo. Eu falei, quando a gente não encontra o artigo, o que a gente faz? A gente vai no índice. Fui lá no índice, com muita tranquilidade, classe e elegância. Então, é o que eu digo, quando a gente comete uma gafe, a gente não deixa que ninguém perceba, a gente vai com muita elegância. E quando eu faço também, vou comentar com os senhores até hoje, aquela questão de quem pode depor quando é colateral. Eu faço sem menor problema, várias gravações minhas. Eu tenho que ir até o ancestral e voltar, né? Porque é isso que a gente faz, para saber se colateral pode ou não. Quando é do mesmo ramo, é fácil, quando é irmão. E quando é do marido, a gente tem que subir até o comum e voltar, aí eu paro a audiência, fica tudo gravado. Eu falo assim, vamos fazer a conta? O senhor é o quê mesmo? Sobrinho? Vamos subir? Subo tranquilamente. Eu não sei se eu respondi a todas as questões. Eu creio que sim. Respondeu sim, doutora. Nossa, doutora. Nossa, com imensa assim, gratidão, satisfação que a gente assim recebeu a senhora aqui na nossa 12ª subseção por uma fala tão produtiva, tão rica, e não só do nosso juridiquês de todos os dias, mas também
de um trato pessoal que pode fazer uma grande diferença para a gente no nosso cotidiano, na nossa lida. Então, doutora, eu gostaria de agradecer essa presença, dizendo que as portas da 12ª subseção elas estão abertas, e assim, só que a gente tem um pequeno porém, a gente está com saudade de evento presencial. Então, senhora, olha, tá aqui, logo a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos dias, a gente está num processo eleitoral, mas por mim, creio que pela doutora Gabi, pela doutora Juliana, pelo doutor Rafael e muito mais pelo doutor Luiz Vicente, a senhora está convidada a voltar à nossa 12ª subseção na forma presencial, porque aqui nós somos muito calorosos, para não dizer Literalmente. Tomar chopp no Pinguim! Que vontade de tomar chopp no Pinguim! Isso. Eu vou falar. O pessoal aqui não é só Pinguim, mas não. Tem a rota das cervejarias. Opa! Então, a senhora já está convidada. Muito obrigada. Eu aproveito a deixa para convidar todos e todas que estão aqui. Dia 12, sexta-feira que vem, faremos o encerramento da gestão como Jovem Advocacia no nosso auditório, na nossa casa, de forma presencial, no primeiro workshop da Jovem Advocacia da Alta Mogiana. Então, todos estão convidados. Doutora Márcia, queria muito que a doutora estivesse por aqui, com certeza seria convidada e muito bem recebida. E eu gostaria só, interrompendo a Camila rapidinho, de agradecer mais uma vez. Quem dera a gente tivesse um judiciário tão humano quanto a doutora. Seria muito bom para todo mundo. Nossa, muito obrigada. O doutor Luiz, o senhor está abrindo? Vi que estava abrindo. Muito bem. Agradeço essas informações, doutora Márcia. Vossa Excelência foi muito objetiva, muito clara, e gostei muito. Não tenho uma carteira na Justiça Federal muito ativa, mas frequento por dever de ofício, estou sempre ligado à Justiça Federal, mas fiquei muito contente com a presença de Vossa Excelência. Seja sempre bem-vinda nesta terra, sempre bem-vinda na nossa Casa da Advocacia e Cidadania. Esperamos que Vossa Excelência volte no momento oportuno, presencialmente, para trazer a experiência de Vossa Excelência para todos nós advogados, viu? Então, um cordial abraço de todos os advogados que honrosa e orgulhosamente represento nesta subseção. E a vocês, Angélica Bellini, Gabriela Ferrari, Juliana, Camila e o Rafael Barioni, o meu eterno agradecimento. Boa noite para vocês. Doutora Márcia, sempre bem-vinda. Boa noite, pessoal. Vou parar a gravação.